Bem, agora nós iremos trabalhar a edição de curvas. Preste muita atenção porque tanto a edição de nós como a edição de curvas são fundamentais para você evoluir dentro dos trabalhos com Illustrator. Começarei com uma coisa bem simples, que é um retângulo. E aí lembre-se, tecla A para ativar a ferramenta de seleção direta e vamos usar principalmente o Shift C. Marquei um nó, Shift C. Muita atenção. Quando eu ativo a ferramenta de seleção de curva ou de ponto de ancoragem, à medida que eu vou arrastando com o mouse, aparecem duas arestas. Muito bem. Essas arestas, inicialmente, elas são simétricas. Muita atenção aqui. Vou pressionar A, tecla A, pegar a ferramenta de seleção direta e vou movimentar esta. Movimentei uma das arestas. Perceba que o lado oposto se movimenta também. Agora eu farei o seguinte, Shift C, vou puxar o nó daqui de baixo. Clica, segura, puxa. Soltei. Agora eu vou movimentar a aresta novamente com a própria ferramenta de seleção de ponto de ancoragem. Movi, movimentou um lado só. Então, quando eu movimento, solto e movimento novamente, eu perco o que é chamado de simetria. Então esse nó agora, ele tem duas funções, de fazer essa curva aqui, percebe? Tecla A, vou clicar no nó. Apareceram as duas arestas. E agora eu vou movimentar o lado de cá. Agora não importa se é com a ferramenta de seleção direta ou com a ferramenta de converter ponto de ancoragem. Shift C, percebeu? Então o movimento é o mesmo. Eu vou com a ferramenta ponto de ancoragem clicar no nó. Olha o que vai acontecer. Ele elimina as arestas. Tranquilo aqui? Eu vou fazer mais uma vez para ficar bem claro, e se for o caso, volte essa aula, assista com calma e concentração. Vou posicionar nesse nó aqui de cima, clica, segura, puxa. Cuidado com isso que está acontecendo, está torcendo o nó. Vamos para o lado oposto. Solta. A, movimento, continua simétrica. Shift C. Se eu movimentar, quebra a simetria. Beleza? Cliquei com a própria ferramenta de ancoragem, eliminei a aresta. Tranquilo? Vou fazer agora uma elipse, porque a elipse ou o círculo, eles já possuem as arestas. A, marquei esse nó. Percebeu? Já tem aresta. Por quê? Uma elipse ou um círculo é composto por curvas. Só movimentei com a ferramenta de seleção direta. Simétrica. Shift C. Quebrou a simetria. A. Marquei o nozinho. Vou puxar aqui, deixar eles mais ou menos com o mesmo ângulo e com o mesmo alinhamento. Um cadinho mais para baixo. Aí que beleza. Agora eu vou dar um clique aqui e vou puxar esse meu nó. Perceberam? Muito bem. Agora vamos prestar atenção aqui na parte superior, que eu tenho algumas opções. Nós já vimos que se eu clicar em um nó, Shift C, que possui arestas, ele elimina as arestas. Correto? Muito bem. Tecla A, vou marcar esse nozinho aqui de cima. Vamos ver a primeira opção. Converter pontos âncoras selecionados em canto. Parece que não está acontecendo nada. Por quê? Porque essas arestas, elas são assimétricas. Lembra que eu movimentei uma, depois eu movimentei a outra? Mas essas aqui, ó, são as originais, elas ainda são simétricas. Se eu clicar aqui no converter, o que aconteceu? Ficou linha reta. Ah, mas e essa curva? Essa curva, na verdade, ela está sendo gerenciada aqui por cima. Aqui eu não tenho mais arestas. Ah, eu quero retornar as arestas. Aí você vai clicar nesse segundo botão. Converter pontos âncoras
em pontos suaves. E aí ele me libera as arestas. Tá vendo? Movimento. Elas se movimentam juntas. Isso é que vai fazer o trabalho de formas. É com isso que você, teoricamente, desenha. Então vamos ver como é que é desenhar. Ctrl A. Deletei tudo. P de pena. Observe. Eu vou fazer uma linguagem de onomatopeia, que é aquela linguagem do quadrinho, para você entender o que eu estou fazendo. Clique, clique, segmento de reta. Clique, segmento de reta. Clica, segura o botão do mouse, puxa. Ele me fornece arestas. Clique, clique, segmento de reta. Clica, segura, puxa. Fez a curva. Clica, segura, puxa. Fez a curva. Clica, segura, puxa. E para você fechar o objeto, clica onde você começou. Perceba que o apontador do mouse vai fazer uma bolinha. Essa bolinha significa que o objeto foi fechado. E aí o que eu posso fazer? Tecla A. Posso movimentar os nós. Então eu movimentei alguns. Nó com aresta. Clica. Posso fazer um movimento simétrico. Shift C. Assimétrico. Quebrei a simetria. A. Tecla A. Marco o nó que eu quero trabalhar. E aí eu vou fazendo as curvas de acordo com o que eu tinha planejado. Existe um termo que é legal para você treinar, que chama vetorizar um objeto. É você pegar uma foto e desenhar por cima. É bem legal para você treinar. Mas primeiro você tem que entender esses conceitos de como que funciona essas edições de curvas e essas arestas. Eu dei um Ctrl A, deleta, deleta. Muito bem. P de pena. Mais uma possibilidade. Clica para começar. Clica, segura, puxa. Eu tenho duas arestas. Clica, segura, puxa. Eu tenho duas arestas. Se eu clicar aqui, eu vou dar um Ctrl Z depois, ele vai me fazer uma curva, porque eu tenho uma aresta. Perceba, cliquei. Ele fez a curva. Não, eu quero continuar o meu traçado sem essa curva. Ctrl Z. Se eu der um clique adicional no último ponto, o que vai acontecer? Ele elimina a aresta da frente. Então ele faz retas, com os cliques consecutivos. Vou repetir. Clica, segura, puxa. Se eu clicar, curva. Clica, segura, puxa. Clica no nó, não na aresta, no nó. Ele elimina a aresta e aí eu posso fazer novos segmentos. Viu que legal? E aí você pode fazer a edição de tudo isso. Na próxima aula nós vamos fazer um exercício abordando todas essas possibilidades. E lógico, o exercício vai ser direcionado. Eu vou fazer uma ou duas atividades e aí eu vou propor algumas para você fazer sozinho e treinar. Tranquilo? Então é assim que funciona a edição de curvas aqui no Illustrator.